Já estamos. Boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda a todos que estão aqui acompanhando a gente em mais um webinário da Confaiab. Deixa eu ver quem está aqui para a gente começar a postar só o boa noite para todos. Quem está aqui? Lira, boa noite, Lira. Sabrina acompanhando a gente aqui do Rio de Janeiro. Tem mais Alexandre Nunes Leite Rosas. Amanda Tomás, boa noite, Amanda. Quem mais aqui? Matheus. E Bira Costa também dando aqui seu boa noite. Boa noite a todos. Certamente outros vão estar aqui dando boa noite para a gente. Já tem mais um aqui, ó. Valdeir. Aqui, Celso Augusto, boa noite. Paula Anunciação e também Luiz Andrade. Gente, boa noite a todos. Daqui a pouco certamente vai entrar... não está faltando gente para falar aqui, para dar boa noite aqui para a gente. Edson Luiz e Tiago também. Gente, também que se quiserem dizer da onde que vocês estão falando, é interessante só para a gente poder ter uma ideia de onde vocês estão falando. Vamos lá aqui. Daniela, Eduardo Teixeira Mendes. Fala, Eduardo, tudo bem? E Adilson, Ricardo Palma. Fala, Ricardo. Boa noite. Associação de Toledo. Curso Receituários Agronômicos dos anos 80, já reivindicando a lei nacional, realizou o curso em 80, reivindicando a lei nacional que foi publicada em 86. Já fazendo um resgate histórico, é importante. A legislação de agrotóxicos hoje vigente teve uma participação importante dos engenheiros agrônomos na confecção dessa legislação. Isso é importante esse resgate. Rodrigo, boa noite, Agrodefesa, colega do Reis. Lira, do Piauí, presidente do Piauí, nosso colega aí da Confaiab. Tiago, Rodrigo Baioc Lousa. Rodrigo estava na última também. Goiânia também. Rodrigo estava na última, eu lembro desse nome. Matheus Dario, de Curitiba, Paraná. Luiz Andrade, Campinas. Sabina, vice-presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos. É isso aí. O Rodrigo Baioc, ele é o coordenador da fiscalização de agrotóxicos do estado de Goiás. Maravilha. Eduardo Medeiros, aí, ó, de Roraima. Celso Augusto, Lagoa da Prata, Minas Gerais. Maravilha. Edson Luiz, Pato Branco, do Paraná. Adilson Sadi, Barão do Cotegipe, Rio Grande do Sul. Muito bem. Sidney Tambose, CREA, Mato Grosso do Sul. Valdeir, Ibicuí, Bahia. Valdeir também estava na última live aqui com a gente. Francisco Caetano Lira, esse eu não sei que é do Teresina, Piauí, não. Isso é muito difícil de saber. Tiago André, Porto Alegre do Norte, Mato Grosso. Eduardo Fiorim Flores, boa noite. Cotriba, Ibirubá, Rio Grande do Sul. Vou colocar aqui só um pouquinho. É tanta gente que eu já não estou conseguindo dar conta de tanta gente que está entrando. Luciano Júnior, boa noite. Estiva, Minas Gerais. Humberto Silva, do Paraná. Souza Cruz. Francisco Torres, São Mateus do Maranhão. Maravilha. Fernando Celoto, Universidade Federal de Uberlândia. Isso aí. Maurício Garcia, grande Maurício. Um abraço para você, Maurício. Distrito Federal. Da Associação de Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal. Sabina aí também de novo. Bira Costa, o Biratã da Costa, Aratiba, Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal. Quem mais aqui? Tiago de Macapá, Amapá, muito bem. É difícil encontrar um colega do Amapá, viu? Muito bem. Parabéns por ter participado. Cirlei, coordenador de agrotóxico, Idaron Roraima. É isso, Sabina Ayarge presente. É isso aí, Sabina. Vamos aqui. É tanta gente que a gente acaba. Abdinego Medeiros, boa noite. Aluno do curso UFESA, Campus Mossoró, Rio Grande do Norte. Muito bem. Rio Grande do Norte, onde tem um sindicato de engenheiros agrônomos, CIAGRO. Muito bom. Deise Cristina Signorati. Muito bom. Diz da onde, Deise? Vitor Hugo Zanella, Medianeira, Paraná. João Alberto Silveira, Paraíba. Fiscalização Agropecuária da Paraíba, conselheiro do CREA Paraíba. Ô, João Alberto. Larissa Gonçalves, estudante de agronomia da PUC do Paraná, Toledo, Paraná.
Tiago Castro. Tiago esteve aqui com a gente na última live, falando sobre atribuições profissionais. Tiago, um abraço para você, Tiago. Edson Guerra, Aiago, Guarapuava, Paraná. Aderson Farias, Quirinópolis, Goiás. Rômulo Batista, do Crédito Maranhão. Muito bem. Fernando Torres, aqui do Maranhão também. Olha, muita gente do Maranhão, hein? Anselmo Cadorim, presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos, Babitonga. Muito bem. Pirabeiraba, Joinville. Muito bem, olha só. Vinícius Mateus, Entre Rios, Rio Grande do Sul. Andréia Brodani. Oi, Andréia, tudo bem? Muito bem, obrigado por ter participado aí você também. Tá? A Andréia está sempre participando aí. Geneve de Castro, boa noite, pessoal, forte abraço. Do Zé Adilson, da Ceagro, Crédito Espírito Santo. Zé Adilson, um abraço. Um abraço, Zé Adilson. Está usando o Face da esposa, certamente, ou então da filha. As duas, uma. Não estou vendo aqui a foto direito. Sabrina, Sete Lagoas, Minas Gerais. Muito bem. Adriana Silva, boa noite. Mineiros de Goiás. Quem mais aqui? Daqui a pouco entra uns 10, 20. É difícil, às vezes, controlar, que às vezes, quando entra uns 10 ou 20 aqui, já falando boa noite para a gente. Mas é um barato isso aqui. Ó. Eu quero só esgotar um pouquinho de quem está participando aqui, fazer essa consideração. Guilherme Abrantes Sena, CREA da Paraíba, Associação de Engenheiros Agrônomos da Paraíba, muito bem. Agno Silva, grande amigo. Fala, Agno, tudo bom? Um abraço aí. Espírito Santo. Kleber Santos, esse não é muito conhecido, não. Deixa eu ver quem ele é. Kleber Santos, presidente da Confaiab. Muito bem, Kleber. Estamos aí. Presidente da EADF também. A EADF. Júlio César, Correia Fontes de Assis, boa noite de Rio Claro. Eduardo Martins Portelinha, Francisco Beltrão, Paraná. Isso aí, Alexandre. Ô, Alexandre, valeu, um abraço. Manfred, Gilberto, Francisco, colegas da Agronomia Forte. A EACG, Ponta Grossa, Paraná. Pô, a EACG, maravilha, cara. A EACG é um barato, cara. Fui lá. Gi Paraná, Elias Batista da Silva, de Gi Paraná. Marcos de Jesus, Aracruz, Espírito Santo. Marcos esteve com a gente aqui no Rio de Janeiro, num curso que a gente fez lá na UENF. Não foi isso, Marcos? Eu lembro de você. Um abraço para você, Marcos. Branco Lopes Brilhante, o FCG, Pombal, Paraíba. Campina Grande, é isso aí. Pessoal da Paraíba presente. Pessoal da Paraíba presente, cara. Interessante. Guilherme da EA Paraíba, olha só, de novo. Florindo, ô Florindo, um abraço. Eu recebi o seu e-mail do seu genro lá. Um abraço, bacana. Tá frio aí em Curitiba. Pô, isso aqui no Rio de Janeiro, que faz calor, tá friozinho, imagina aí em Curitiba. Gilberto, bota ver a minha roupa e a tua, ó, que a gente tá... Exatamente. Eu ainda estou com uma camisa só, você já está com mais um casaco, mais um blazer, né? Goiás muito também, frio, né? Também. Goiás também muito frio. Mato Grosso também não está muito calor também não, Tese? Tá fresquinho aqui. Tá fresquinho também. Acho que onde mais está quente, acho que no Rio de Janeiro. Apesar de que está já um tempo mais fresco para aquilo que a gente está acostumado com o Rio de Janeiro. Kleber dando boa noite para a gente. Meu amigo Leonardo Silva. Leonardo Silva. Leonardo Vicente. Isso aí. Coordenação de Agrotóxico do Estado do Rio. É isso aí, Leonardo. Grande abraço, Leonardo. É isso aí. Uma das referências nessa área de agrotóxico. Leonardo, sim. Tem um sistema de controle de agrotóxicos muito interessante que controla em nível estadual. Muito bacana. Depois você pode postar aí, Leonardo, essa sua experiência. E também o domínio de toda a concepção de agrotóxicos ele é muito interessante. Uhum. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Oswaldo Danorre, Ameia Maringá, muito bem. O Wellington Gironde, Unopar Paranavaí, muito bem. Luiz Daniel, Goiatuba, Goiás. Zé Ivo, fala Zé Ivo, um abraço aí, tudo bom? Grande Zé Ivo. Isso aí, esse amigo aí. Soraya, Rio Branco, Acre. Oi, Soraya, tudo bem? Conseguiu colocar todo mundo aí do Acre para participar pelo Facebook? Tinha uma colega lá que ela estava querendo participar, mas não tinha Facebook. Conseguiu habilitar ela para participar no Facebook? Estamos aqui aguardando. Zé Ivo, demais colegas, já falou com todo mundo. Maurício, estive a terra do meu pai. Ótimo ter alguém aí. Estiva. Tá falando de Estiva. Estiva, Paraná, o Maurício. Edivardo Santos Veloso. Valença do Piauí. Muito bem, do Piauí. Também os colegas aí do Piauí.
Andréia, oi Andréia, parabéns para a Confaiab. Vamos que vamos, sala lotada, é mesmo. Quantos já temos aí? Eu já não sei. É tanta gente que eu já não tô, já estou sem. Andréia é uma das nossas referências na Confaiab, está afastada, mas continua Confaiab. Candidata a conselheira, né? E ela está afastada porque no momento está candidata, mas está aí muito bem, sempre participativa. Jone Chafazik, se é esse nome, Ponta Grossa, Unopar, Universidade. Cristine Silva Giroto, Carolina, Marília, São Paulo. Soraya, boa noite. Oi, boa noite. Já falamos, Soraya, o grande Soraya. Bruno de Barreto, de São Paulo. Horácio, diretor da AEA Babitonga, UFES, São Francisco do Sul, Santa Catarina. São Francisco do Sul, um lugar bonito. Muito bem. Jaivo, grande Zé Ivo. Deixa eu perder aí, já vou perdendo aqui. É tanta gente que a gente acaba se perdendo, rapaz. Talvez eu não consiga todo mundo, mas vamos lá, aos pouquinhos a gente vai colocando aqui. Harrison Batista, boa noite a todos. Flávio Andrade, Coromandel, Minas Gerais. Soraya, Rio Branco do Acre, isso nós já conhecemos, né? É do Soraya. Hugo Vidal, AEA Paraná, Curitiba. Isso aí é amigo do Manfred, né? O Manfred. Certamente. Então tá certo. Grande colega. Tá certo. Gente, já estamos 10 minutos de apresentação e eu vou, aos poucos, mostrando aqui a participação de todos e de cada um que está aqui. Eu agradeço de antemão e dou boas-vindas a todos que estão aqui acompanhando a nossa live da Confaiab. Já é a segunda live que nós estamos fazendo pela Confaiab, a Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil. Estamos prosseguindo no diálogo nas redes sociais para debatermos temas de interesse da categoria e nós iniciamos agora em maio com o tema atribuições profissionais. Nesse webinário, nós vamos tratar do engenheiro agrônomo e o receituário agronômico, né? Para tratar desse tema, então vamos começar um pouquinho aqui a apresentar Zé Reis, vice-presidente da região centro-oeste da Confaiab. Zé Reis, dá um oi aqui para a turma, dizer quem é. Embora ele tenha os nomes aqui embaixo, né? Ele atua na Agrodefesa do Estado, onde foi coordenador de fiscalização de agrotóxicos, e ele também é presidente da EAGRO, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás. Manfred Schmidt, o Manfred está aqui, olha, ele está aqui, é o mais encasacado aqui de nós quatro, né? É o paranaense, tinha que ser, né, para estar tão encasacado assim, ex-presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Paraná, Curitiba, e é o fundador da Agrotes. Acho que muitos aqui conhecem a Agrotes, que foi a primeira empresa a informatizar o receituário agronômico. Ele vai falar um pouco dessa experiência para a gente. E ainda o Cláudio Terzi. Fala, Cláudio, dá um oi aqui para a gente. É isso aí, ó. Cláudio Terzi é conselheiro do CREA, todos aqui são engenheiros agrônomos, é importante falar, são engenheiros agrônomos, o Cláudio Terzi é conselheiro do CREA de Mato Grosso e coordenador da Câmara de Agronomia. Além disso, ele é proprietário da Terzi Empresas, que é uma empresa de consultoria agronômica. Eu também quero me apresentar, eu sou Gilberto Fujimoto, também sou engenheiro agrônomo, criador do método Agroinovação e diretor de comunicação e marketing da Confaiab. Bom, gente, para iniciar o debate, já para a introdução nesse tema, que promete ser bastante empolgante, é importante a gente fazer alguns destaques de caráter mais institucional, que ajuda a explicar um pouco a escolha do tema receituário agronômico. Dessa forma, eu acho que é importante a gente destacar algumas posições institucionais da Confaiab, para a gente esclarecer. A primeira posição que a Confaiab defende é o seguinte, que ela apoia a proposta da CCE Agro, foi uma proposta de 20 de 2019, que vincula o receituário agronômico à assistência técnica ou consultoria agronômica. Essa proposta atualmente está parada na CEP, que é a Comissão de Ética e Exercício Profissional do CONFEA, desde 2019, e a gente espera que ela tramite a bem da agronomia. Dessa forma, essa é a posição, digamos, principal da Confaiab com relação à defesa do receituário agronômico vinculado à assistência técnica. Além disso, a Confaiab defende que o receituário agronômico seja um instrumento profissional que somente deve ser emitido por profissional de nível superior, com a devida formação,
entendendo o engenheiro agrônomo como profissional com plena habilitação e competência para prescrever agrotóxicos defensivos em todas as culturas e explorações agropecuárias. E, por fim, a vinculação, a gente defende, a Confaiab defende, que a vinculação do receituário agronômico à assistência técnica é uma medida de valorização profissional, que, se adotada plenamente, permite coibir o receituário de balcão, promover a ampliação do mercado de trabalho, a melhoria da produtividade e lucratividade do produtor rural e, principalmente, defende a sociedade com produtos agropecuários de qualidade à população. Então, dito isso, acho que, pelo menos, a gente esclarece institucionalmente qual é a posição da Confaiab em relação ao receituário agronômico. E sobre esse tema, então, nós vamos abrir para participação dos debatedores. Mas antes eu quero um aviso, né, que você pode continuar postando perguntas e comentários no chat, que eu vou postando na medida que os debatedores vão se apresentando, e também eu vou pedir também uma coisa para vocês. Quem ainda não fez, eu vou pedir para vocês darem um like, darem uma curtida na página da Confaiab, porque ajuda a ampliar a visibilidade institucional das redes sociais. Então, desde já eu te agradeço. Quem estiver aí acompanhando pelo chat, pela página da Confaiab, dá lá uma curtida para poder dar maior visibilidade institucional para a página da Confaiab. Bom, dito isso, eu gostaria de passar a palavra para o Reis, para ele poder fazer as considerações. Zé Reis, está com você a palavra. Boa noite, Gilberto. Boa noite aos meus colegas Manfredes e Cláudio Tese, que vamos debater esse tema aqui. Um tema muito importante, um tema fundamental. Ele reflete a atividade agronômica, porque agrotóxico, existe toda uma celeuma, uma discussão a respeito do tema. Deve-se ou não usar? Eu sou de uma vertente que, lá quando estudante, a gente preconizava não usar. Só que, com o tempo, a gente vai entendendo que existe toda uma concepção de agricultura, existe uma agricultura aí. A gente não tem como simplesmente mudar, não tem uma chavinha que você muda. Agora a gente vai passar para fazer uma agricultura totalmente integrada ao ambiente. Na verdade, se nós formos contra a utilização de insumos, a gente nem desmatava, né? A gente já começava tudo, deixava do jeito que estava. Então, agrotóxico é uma ferramenta de trabalho e assim que nós temos que entendê-la. Só que, sendo uma ferramenta de trabalho, ela tem problemas e tem vantagens. Tá? E a legislação veio justamente para poder minorar os problemas e otimizar as vantagens. E daí, coube a mim, nessa live, para começar, falarmos um pouco da questão da legislação, né? De por que o receituário agronômico ele tem toda uma legislação por trás dele, para fundamentá-lo. Nós temos que considerar que, além da parte científica e técnica, nós temos toda uma interação ambiental, uma interação social e até de saúde. Por isso, muitos profissionais engenheiros agrônomos, com o advento do uso dos agrotóxicos, eles começaram a discutir porque estavam ocorrendo problemas, e essa discussão gerou dentro da cadeia agronômica, gerou essa busca por uma alternativa para minorar os problemas, porque sabemos que tem problemas, mas nós precisamos usar a ferramenta. Isso lá nos meados da década de 70, eu destaco alguns nomes interessantes que começou essa discussão: José Lutzenberg, Sebastião Pinheiro, Walter Lazzarini, Adilson Pascoal. O que culminou nessa discussão, em 1989, com a edição da Lei Federal 7.802, que até hoje é a nossa ferramenta legal para trabalhar a parte de agrotóxico. E ali
na 7.802 já se criou o receituário agronômico. Antes, falando também que no artigo 10 da 7.802, ele define que o Estado ele é responsável pela fiscalização de uso. Tá? Então, está amarrado que a fiscalização de agrotóxicos, essa fiscalização do uso e receituário é uma ferramenta de uso, ela é feita pelos Estados. Daí que a gente sempre defende que tenha que ter uma interação entre o Estado, a fiscalização do Estado e a fiscalização do sistema CONFEA-CREA, porque lá no artigo 13º, no artigo 13, se define a criação do receituário agronômico e logo em seguida as responsabilidades. E dentre as responsabilidades, define que o profissional ele fica responsável por qualquer indicação e por qualquer eventualidade que ocorrer quando do uso do agrotóxico. E responsabilidade do profissional é atribuição de fiscalização do sistema CONFEA-CREA. Daí essa interação que deve se existir entre o Estado e o sistema CONFEA-CREA. Na regulamentação, em 2002, foi criado o decreto 4.074. Esse decreto, ele acaba que dá toda a ideia e o segmento, e o que deve constar no receituário agronômico. Nós temos um capítulo específico que define quais o que tem que constar no receituário agronômico. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso vai ser objeto de discussão depois. Tá? Como foi remetido aos estados a fiscalização de uso, é interessante dizer que o artigo 10 da 7.802, ele fala que o Estado pode legislar e fiscalizar. Então, cabe aos estados trabalhar toda a formatação da fiscalização. Tá? E aí, as leis estaduais, elas avançaram em algumas situações para trabalhar um pouco mais da fiscalização mais próxima, né? Eu chamo assim, destrinchar mais, né? Na prática, a fiscalização. Dentro do sistema CONFEA-CREA, em cima dessa situação das responsabilidades, e em interação com a Lei Federal 5.194, que diz que é responsabilidade do profissional, quando você tem um trabalho técnico, você também tem a atribuição e a competência do sistema CONFEA-CREA para poder fiscalizar. Acrescido a isso, o decreto 23.196 de 1933, que dá a atribuição ao engenheiro agrônomo. Tá? Agora, por que é o engenheiro agrônomo? A lei 7.802, ela diz que é o profissional legalmente habilitado. Quando você fala profissional legalmente habilitado, você está dizendo que é quem entende, quem domina. Tá? E quem domina todas as ferramentas de produção, de cultivo, e com base na sua formação, é o engenheiro agrônomo. E, no caso de florestas, especificamente em algumas situações, o engenheiro florestal também domina. Daí que a gente defende que o engenheiro agrônomo ele seja o profissional que tem todo o conhecimento em função de toda a sua formação. Se você for pegar a grade de formação do engenheiro agrônomo, desde as disciplinas básicas até as disciplinas aplicadas, passando pelo domínio da química, passando pelo domínio da bioquímica e de toda a aplicação prática dessas ciências, ele dá o suporte suficiente para você interagir, para você conhecer toda a situação de solo, de planta e do agrotóxico em si, para fazer toda essa... conseguir fazer a prescrição e acompanhar. É interessante, como o Gilberto falou, que
Receituário agronômico não é transcrever a bula do produto. Você tem que entender, conhecer, ter domínio da situação e daí você indicar aquele produto que é o mais recomendável com todas as prescrições possíveis da técnica que tem que se usar. Eu vou me manter no meu tempo, Gilberto, e continuamos a discutir mais tarde tudo isso aí. Bom, Reis, primeiro agradecer e parabenizar a sua concisão. Eu achei que, enfim, é maravilhoso as pessoas conseguirem se ater ao seu tempo. Então, maravilha pela sua concisão. E a gente volta a debater. Eu só quero fazer um pequeno adendo. Eu estou só postando aqui as pequenas participações, que quando entra uma participação grande, a gente acaba obstruindo o debatedor. Aí fica uma coisa meio feia. Então, eu tô anotando quem está fazendo uma pergunta mais volumosa, vamos dizer assim, e a gente vai voltar a essas perguntas, quem está fazendo essas questões, na hora do debate. Então, não se preocupe, não. Pode ficar postando as perguntas, a gente vai retomar essas perguntas maiores na hora do debate. Então, eu gostaria, aproveitando assim, passar a palavra para o nosso amigo Manfred. Manfred, está com você. Então, dando boa noite ao Gilberto, pela organização e condução dos trabalhos. Boa noite, Reis. Boa noite, Terzi. Boa noite. Gostaria de agradecer a Confaiab pelo convite, parabenizar o presidente Kleber e sua diretoria pela atuante gestão e agradecer para você que está em casa nos ouvindo neste estranho momento que estamos vivendo. Como é conhecimento de todos, principalmente dos mais velhos, a agricultura brasileira se expandiu fortemente a partir da década de 70. E o nome disso, principalmente, é soja. E uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente como engenheiros agrônomos, que substituir várias espécies de um local por uma monocultura é uma agressão para a natureza. E arrisco afirmar que toda a produção agrícola é uma agressão à natureza. E o surgimento de pragas nada mais é que a resposta da natureza para restabelecer o equilíbrio. Então, praticando agricultura, temos a certeza que pragas aparecerão. Essas pragas podem ser doenças, plantas daninhas ou insetos. Mas praticando agronomia, damos uma resposta técnica pelo manejo integrado e normalmente com o uso de agrotóxicos. O risco no uso desses produtos surgiu já na década de 80, levando à necessidade de uma regulamentação, como muito bem falou Zé Reis há pouco. A primeira lei de receituário agronômico foi a Gaúcha, em 82, seguida pelo Paraná em 83, e culminando na Lei Federal 7.802, que está válida até hoje, em 89. Essa lei federal foi inicialmente regulamentada por um decreto em 1990, que foi substituída em 2002 pelo atual 4.074, que é onde está escrito como que nós, agrônomos, devemos seguir no receituário agronômico. E foi bem nessa confusão do final da década de 80 que eu fui estudar agronomia. E eu pude acompanhar de camarote essa discussão, me enfronhar bem e tirar várias ideias interessantes dessa discussão. O que a gente viu nos anos seguintes, até decorrente da legislação, na década de 90 e de 2000, a gente viu que gerou muita dificuldade para preencher receitas no campo. Muita informação obrigatória, os agrônomos tinham que preencher receita num bloco em 5 vias carbonadas, cheia de informação. A maioria dos agricultores não tinha engenheiro agrônomo na propriedade. A fiscalização se concentrou no comércio. As poucas receitas agronômicas que eram feitas no campo, elas chegavam quase que ilegíveis na revenda. E não podemos deixar de marcar a pressão comercial para a venda de insumos, que sempre atrapalhou. Isso tudo fez com que a receita agronômica ou a inteligência para manejo fitossanitário saísse da propriedade e fosse para junto do comércio de agrotóxicos. Dentro desse cenário, em 91, pela Agrotes, nós somos pioneiros lançando um software de receituário agronômico que ajudava o agrônomo, ajuda até hoje, o agrônomo na escolha do melhor produto e o aviamento correto da receita agronômica.
O software trouxe tranquilidade na emissão, mas infelizmente os computadores para usá-los, e vocês imaginem o que era computador em 91, eles estavam no escritório e não no campo. Os aparecimentos dos computadores portáteis, na época chamado de laptops, até nos animaram. Mas não havia impressora e forma do agrônomo emitir no campo e assinar no campo uma receita. E aí vem os desafios. Como levar a receita agronômica para a propriedade rural? Como aumentar a presença agronômica nas propriedades? Como mudar a fiscalização, né, Zé Reis, para fiscalizar também a produção agrícola, não só o comércio, ou seja, fiscalizar os dois? Como facilitar o aviamento do receituário no campo? Como facilitar essa comunicação agrônomo, agricultor e revenda e canal dos insumos? E a solução disso tudo está na informática. Hoje nós temos esse aparelhinho aqui, o smartphone, tá, o celular, que com a cloud computing junto, a computação em nuvem, ela traz para nossa palma da mão uma informação quase que limitada para manejo fitossanitário, além de ser um excelente mecanismo de comunicação, unindo agrônomo, agricultor e revenda, não só falando pelo celular, mas como softwares para nuvem que se comunicam com o celular. A informática facilita no diagnóstico. Hoje eu tenho identificação, inclusive eletrônica, de pragas. Eu posso ter o histórico da área totalmente georreferenciado, com mapas de calor, comparando com safras anteriores. Eu posso fazer um alerta nos níveis de controle, com portais de monitoramento. Mas a grande mudança se ocorreu há uns anos atrás com a assinatura digital. Tá? E agora, fazendo um parênteses, novamente a Agrotes foi pioneira no Brasil. Em 2018, a gente lançou foi a primeira receita com assinatura digital feita no Brasil, foi na cooperativa Frisia, com um projeto da Frisia, da Agrotes, participação da DAPAR, a Federação dos Agrônomos do Paraná. Com a assinatura digital, o documento pode ser feito no celular e ele segue para a revenda e para o e-mail do agricultor, sem precisar de uma impressora no campo. Ele segue assinado com uma assinatura por certificação digital. Com isso, o documento eletrônico, um PDF na nuvem, ele cumpre as duas funções do receituário, que é a da assistência técnica correta e liberar a comercialização ou documentar a liberação da comercialização. Antes da assinatura digital, era comum, pegando assim um cliente médio nosso, digamos uma cooperativa com 20 agrônomos, era comum que apenas 3 ou 4 se revezassem na revenda da cooperativa, assinando as receitas de todas as saídas de agrotóxicos. Hoje, essa mesma cooperativa está contratando o nosso software com assinatura digital para colocar o celular em todos os 20 agrônomos, no celular de todos esses 20 agrônomos. E a receita feita no campo durante a visita agronômica já vem pela nuvem assinada, sem precisar que o agrônomo vá fisicamente até a loja da cooperativa, até o escritório, imprimir uma receita e assinar. Para mim, isso é um grande orgulho e uma evolução para toda a classe. Para completar, para o meu sonho ainda ficar melhor, eu gostaria de conseguir viabilizar que os produtores rurais e não as revendas contratassem o serviço dos engenheiros agrônomos para realizar o manejo fitossanitário e, consequentemente, as receitas agronômicas necessárias diretamente na sua propriedade. Minha mensagem inicial seria essa, que estou à disposição. Maravilha, Manfred, obrigado também pela objetividade e concisão. A gente está vendo aqui que aqui na live, a gente não vai ficar aqui enrolando, a gente vai direto na informação, vamos direto na informação de qualidade. E aí, já adiantando, eu estou anotando as perguntas que estão aparecendo aqui, as perguntas mais extensas, e nós vamos começar a tratá-las ao final do debate. E aí, já para encerrar essa primeira participação, a gente abre espaço para a palavra para o nosso amigo Cláudio Tese. Cláudio, com você. Olá, boa noite. Quero cumprimentar aí os meus colegas de live aí, o Gilberto, o Manfred e o Reis. Parabenizar a FAIAB pela iniciativa. Eu acho que nós temos que ver essa discussão, aproveitar esse canal de comunicação
educação que está bombando, aproveitar esse momento complicado aí, né, que a sociedade está vivendo, e levar reflexão, né? Quero cumprimentar também o meu coordenador da Coordenadoria das Câmaras Especializadas, o Tiago, lá de Rondônia, que nos habilitou, nos deu a oportunidade de estar participando aqui, né? Cumprimentar também os meus conselheiros da Câmara de Agronomia aqui do Estado do Mato Grosso e os meus colegas da Associação Engenheiros Agrônomos Tangará da Serra, na qual fui presidente e hoje sou membro, né? E vou fazer meu comentário de abertura, vocês já falaram aí com relação a... Mas receituário, se não a atribuição mais relevante da engenharia agronômica, é uma delas, né? Somos médicos de plantas e cabe a nós realmente aplicar essa ferramenta. Cientificamente, eu não tenho problemas estou usando muito, menos, isso depende de manejo, né? Nós aqui no estado do Mato Grosso, eu tive o privilégio de vir para cá no início da ocupação da soja no estado do Mato Grosso, né? E eu me lembro que eu usei o sistema Agrotis aqui no início da década de 90. Né? E gostaria... Legal, legal. Mais um cliente. E nós tentamos, na época, né, eu tive o privilégio de iniciar minhas atividades profissionais na consultoria, na assistência técnica, né? Estou até hoje, né, nesse processo de consultoria agronômica e levei muita informação para o campo. Então, eu condivido o que o Manfred falou, né? A parte operacional, naquele momento inicial de você prescrever a receita para aquisição, era um problema. Não tínhamos estrada, não tínhamos comunicação, não tínhamos nada que pudesse nos favorecer. Mas eu entendo que, em algum momento, esse processo se desvirtuou. A receita, que tinha por objetivo promover ou permitir a aquisição e a aplicação, por conta desses entraves operacionais, ela se desvirtuou e ela ganhou o status de aquisição, de permitir apenas a aquisição. Nós passamos a fazer receituários para fins de aquisição de produto. Eu acho que, pelo menos na minha percepção, aí, ao longo desses anos que eu tenho de agronomia aqui no estado do Mato Grosso, foi o grande prejuízo nesse processo. Porque, e considerando que nós temos cenários de agricultura de várias escalas, né? Eu até depois quero trazer aqui a discussão de que Mato Grosso, ela foi, num primeiro momento, a Câmara de Agronomia de Mato Grosso votou contra aquela proposição que está na CCAgro hoje, né, que foi aprovada, e depois de aprovada nós somos totalmente apoiadores, né? Mas porque entendíamos que havia vários tamanhos de agricultura, várias formas de agricultura, né? E dentro de uma assistência técnica sistemática, você, com planejamento da lavoura, conhecimento dos materiais, acompanhamento sistemático, você fazer... A gente ia a campo e Mato Grosso tem essa característica, as grandes culturas, o plantio de larga escala, você adquire antes, coloca no seu depósito, né, para você aplicar depois. Essa é uma realidade que Mato Grosso enfrenta. Então, nós estamos emitindo receituário no primeiro semestre para adquirir e não estamos emitindo receituário na aplicação, né? Ou estamos até no bloquinho, no papel, né? Então, eu vejo assim, nós precisamos trabalhar e contar com o apoio de todos para que a gente possa também promover alteração no aspecto legal, né? Dizer que o defensivo agrícola, o agrotóxico, ele é uma ferramenta que nós não podemos se dar ao luxo de não utilizá-la no nível de intensificação de agricultura que nós temos hoje.
Porém, nós podemos usá-la de maneira mais segura, mais socialmente correta, ambientalmente correta, e para isso precisa um profissional de nível superior, né? Para isso, atribuição e competência, não basta só ter atribuição, nós precisamos ter competência, ter qualificação para o uso, né? Então, essa é a minha mensagem inicial para a abertura desse debate, né? E gostaria aqui de desejar a todos que a gente possa ter um debate bastante positivo. Maravilha. Eu achei que seria difícil a gente manter os 8 minutos para cada um dos debatedores, mas a gente conseguiu essa meta, essa primeira meta de sermos objetivos e diretos, né, na primeira dela. Gente, agora eu vou pedir licença para poluir um pouquinho a tela e apagar um pouco os debatedores que estão no interior, para a gente poder mostrar um pouco as questões que estão aparecendo, que são mais volumosas, que estão aparecendo aqui no nosso debate. Quer dizer, começa aqui com o João Valente, que é uma pergunta: considerando que a lei atribuiu aos técnicos a prerrogativa de emitir, a lei não atribuiu. Aí, por favor, Zé Reis e os colegas me corrijam, mas a prerrogativa de emitir receita agronômica, os técnicos não têm seus cursos de formação necessária, suficiente para avaliar o cenário, fazer prescrições, considerando que o sistema Confaia-CREA tem a premissa básica de defesa da sociedade. Quais são as ações que a Confaiab estabeleceu? Enfim, aí fica a nossa questão. Quer dizer, querem que apresente um pouquinho? Que aí eu sei que tira vocês da live, né? Um pouquinho. Deixa eu primeiro cumprimentar o nosso amigo João Valente, João Valente, Mato Grosso, presidente do CREA, Mato Grosso. João, existem decisões da Justiça que deram ganho de causa aos técnicos para emitir a receita agronômica. No entanto, eu, pessoalmente, não concordo com essas decisões. Decisão da Justiça se cumpre, né, não se questiona, mas eu vejo que essas decisões talvez falhou até a nossa defesa, a forma do embasamento. Tá? Quando você vai analisar friamente falamos aqui, eu falei, o Manfred falou, o Tese falou, o receita agronômico ele é uma ferramenta de assistência técnica. Tá? Para ser uma ferramenta de assistência técnica, você tem que ter o domínio de toda a parte de conhecimento. Conhecimento se traduz com formação. Tá? Aí você vai dizer, mas o técnico ele conhece muito do campo, ele está lá na prática. Só que fazer uma receita agronômica, eu já falei aqui no início também, não é simplesmente transcrever a bula de um... Você tem que ter toda uma formação. E daí, quando você vai lá em na formação que você levanta, o nosso amigo Eduardo está fazendo um trabalho sobre essa situação aí, e a gente percebe que as cadeiras dos profissionais da área técnica, a maioria deles não tem disciplinas específicas sobre isso. Quando tem, é um número de horas pequeno, no máximo 20, 40 horas. Quando que nós, de formação agronômica, nós chegamos a ter 300 horas aula, incluindo todas as vertentes do conhecimento que dá fundamento para trabalhar com agrotóxico. Então, essas decisões, eu até atribuo a forma como a lei foi escrita de dizer profissional legalmente habilitado e a normatização da lei não definiu isso na prática. Né? E aí, cada juiz define de uma forma, interpreta de uma forma. Talvez a nossa fundamentação jurídica, não técnica, jurídica, acabou não sendo suficiente para barrar essas ações. No entanto, quando você vai trabalhar a parte técnica, a parte de formação, o currículo e toda a fundamentação,
acadêmica, técnica, científica, você percebe que o técnico de nível médio, pela formação dele, não é suficiente para a emissão de uma receita agronômica. Não tenho nada contra os técnicos agronômicos, os técnicos de nível médio, eles têm a sua função, são profissionais extremamente competentes para trabalhar na agricultura, mas sobre a orientação de um profissional que dominou toda a parte de ciência, de academia, de conhecimento teórico. Porque essa é a base que nós temos para isso. Só para dar encaminhamento, porque eu contei aqui talvez umas 25 perguntas aqui para a gente poder vencer. Mas é só para reforçar a posição da Confaiab com relação à questão do receituário agronômico. O nome é receituário agronômico. O nome legal que foi instituído é receituário agronômico. E, portanto, nós da Confaiab defendemos que é um instrumento profissional, reforçando aqui, emitido por profissional de nível superior, com a devida formação. Por isso que a gente defende que o receituário agronômico para os engenheiros agrônomos, que é o profissional plenamente habilitado para isso. Bom, mas continuando aqui, nós também temos aqui o nosso amigo Alexandre Nunes Leite Rosas, também falando que a agricultura... Será que a agricultura pode substituir um engenheiro agrônomo, essa tecnologia na produção de alimentos? Essa é uma dúvida. Talvez não seja para receituário, mas essa é uma dúvida com relação a essa questão da tecnologia. Sim. E tem uma outra aqui, eu vou pedir licença para o Manfred e para o Reis, que às vezes eles ficam um pouco... Deixa eu ver se eu consigo... Não, vocês vão continuar do mesmo jeito, obstruídos pelo tamanho da pergunta. Então tá certo. Mas o Natal, ele falou, é interessante que acho que foi ele que entrou na página da Confaiab e fez, acho no grupo do AFV, e falou sobre isso. Quer dizer, ele é responsável técnico de uma empresa e pediu o desligamento por não concordar em ficar atrás do balcão assinando o receituário, que em média são 500 receituários mensais. Quer dizer, a empresa então contratou um técnico para assumir a função. O técnico está habilitado legalmente? Quer dizer, por que o CREA não observa essas lacunas? Quem poderia responder isso aqui? Ou antes, será que a gente colocaria 2 ou 3 perguntas para a gente poder já ter um pouco mais de dinâmica? Se alguém... O que vocês acham? Os outros habilitam para responder essa pergunta. Eu tenho a minha posição a respeito disso. Uhum. Essa questão, ele falou especificamente sobre a receita de balcão, é um grande problema para a emissão de receituário agronômico. Para você fazer, eu já falei aqui de todos os fundamentos que você precisa para você fazer, você tem que conhecer, ter um domínio da situação para a qual você vai prescrever um produto. Então, se o profissional, se ele não conhece, não tem esse domínio, às vezes você pergunta, o agrônomo precisa ir lá todo dia na fazenda? No momento? Às vezes não, às vezes ele tem aquele domínio, sabe o que acontece ali, as ferramentas de agronomia tecnológica estão aí para poder ajudar, mas você ter o domínio do que tem ali, que praga que tem, o nível de ataque, se precisa realmente, isso é fundamental. Então, se você está atrás de um balcão e faz esse tanto de receita, provavelmente você não tem esse domínio para você receitar. E isso aí acaba se voltando contra a categoria de quem emite. O profissional que perguntou, ele foi bastante ético, ele acabou saindo e assumiu um outro. Tá? Então, fica essa disputa e que acaba, de alguma forma, atrapalhando a validação e até o reconhecimento do receituário agronômico como ferramenta de trabalho. Uhum. Mas eu queria aproveitar e dizer o seguinte, essas 2 perguntas, tanto do João Valente quanto do Natal, elas vêm de encontro com a diferença de prerrogativa de atribuição e competência. Gente, é indiscutível que eles não têm competência porque não estudaram para isso. E a gente não precisa ficar insistindo nesse assunto. Agora, há uma prerrogativa legal que dá a eles o direito de ter essa atribuição. E essa atribuição está bombando espaço no mercado de trabalho, né? E é isso que nós temos que enfrentar. De que maneira nós podemos lidar com isso? Aconteceu aqui no Mato Grosso
em 2003, o CREA Mato Grosso começou a receber uma série de solicitações de responsabilidade técnica de técnico perante a revenda de insumos agrícolas e defensivos. Nós recusamos, o CREA se recusou, os técnicos entraram, ganharam uma liminar, nos obrigaram, a sentença saiu em 2004, transitou em julgado em 2012, e estamos, até dia 17 de fevereiro, que os técnicos ainda estavam dentro do CREA, com todos os seus direitos, né? Nós éramos, na Câmara de Agronomia, obrigados a dar essa atribuição para eles, né? Com a saída deles agora no dia 17, eles levaram esse direito que eles ganharam por força de lei. E por isso que houve esse ajuste na legislação estadual, porque a legislação estadual do Mato Grosso dava a prerrogativa de profissional habilitado no CREA para emissão de receituário. E como eles deixaram o CREA, precisava dessa adequação. Então, o que nós precisamos aqui é provocar de que forma nós vamos enfrentar esse arcabouço legal, como é que nós podemos derrubar esse arcabouço legal que concedeu essa atribuição aos técnicos. Uhum. Bom, gente, também é importante a gente também observar também outros aspectos além disso, senão a gente fica também só num ponto específico. Essa questão que o Anderson também está falando, ela é recorrente com várias perguntas que eu estou vendo aqui. Quer dizer, por que não existe uma fiscalização mais rigorosa da emissão e aplicação do receituário agronômico? Acho que é uma questão importante para a gente poder levantar. A outra... Olha, também confirmando o que a gente está falando aqui, ó, o Cristiano está falando que a comercialização de agrotóxicos é enorme no Maranhão. Olha, se há uma comercialização, olha que você tem uma agência lá, o comerciante autuado não demora muito, está cometendo o mesmo crime, ou seja, se está cometendo o mesmo crime é que você imagina que haja, que a fiscalização ou que a punição, né, não é suficiente para que inibir esse tipo de atitude. Isso é uma questão, Gilberto, principalmente porque tardou muito a reação. Tá? As pessoas começaram a fazer o receituário no balcão e, de uma certa forma, foi se legitimando esse trabalho. Tá? E, ao se legitimar, acaba que você cria uma situação que fica mais difícil de ser enfrentada. Então, eu acho que é fundamental essa posição da Confaiab de levar em consideração muito a assistência técnica, o receituário como ferramenta de assistência técnica e não de venda. Tá? E daí, quando você faz assistência técnica, inclusive, é uma coisa que a gente defende bastante, você não precisa só procurar, é a mesma coisa do médico, você não vai procurar um médico quando você está doente, você tem que começar a se tratar antes. Tá? Da mesma forma, você tem que começar a planejar a sua cultura lá desde o início. A adubação é fundamental, o equilíbrio de nutrientes no solo é fundamental para que a planta não tenha menos insetos. Tá? Então, se você faz um planejamento da sua cultura com um profissional habilitado desde o início da cultura, na maioria das vezes você vai prescindir do uso de agrotóxicos, ou se for usar, vai usar em uma escala bem menor. Uma outra ferramenta que nós temos na agronomia que é de fundamental importância. O Manfred já falou do manejo integrado de pragas. O manejo integrado de pragas é, assim, uma ferramenta fantástica. Tá? Ele tem que estar integrado a toda essa política de assistência técnica e não simplesmente só a emissão da receita agronômica. Eu tenho um dado da minha dissertação de mestrado, onde que, em Patidofério, o nosso colega Leonardo, que participou aí mais cedo, ele esteve... ajudou a trabalhar aquela situação lá em Patidofério, onde que as pessoas passaram de usar 42 aplicações por ciclo na cultura do tomate para 17 e 18, em função de medidas agronômicas. Eu vou dizer que é simples, porque para nós, agrônomos, nós dominamos. Tá? A nossa formação nos permite isso, mas é a aplicação dessas medidas. Eu conheço trabalhos aqui com o professor Paulo Massal, em Goianésia, onde que monitoramento da cana você consegue reduzir sobremaneira a aplicação. Isso é custo. O benefício que você tem, a quantidade menor que você usa do insumo, acaba compensando esse investimento no técnico. Tá? Agora, para outra situação.
pequenos propriedades, vai contratar um agrônomo, às vezes não tem condições, mas aí a gente tem que olhar a assistência técnica pública. Tem que rediscutir isso. Rei, se permite uma parte, você comentou ali a parte da comparação com o médico, certo? Você não vai num médico ruim ou sem conhecimento só porque ele é barato, concorda? Sim. Se você está doente. O agricultor é a mesma coisa. Uma coisa é o agricultor ter o manejo integrado e saber o que fazer. A outra é poder comprar e alguém que assina a receita. Ele não está ligando para quem assina a receita. Por isso que a gente tem que recuperar a parte da assistência técnica. E a maioria dos agricultores de condição já estão com um agrônomo, um RT lá na propriedade, que está fazendo esse manejo integrado para a propriedade dele, mas não está assinando receita. Então essa é a nossa preocupação, é recuperar esse agrônomo para ele assinar a receita, para que a receita dele vá até o comércio e libere a venda. E não que venha uma outra receita nada a ver lá de alguém barato que ficou assinando só para viabilizar a parte legal. Nós temos um exemplo da muitas empresas de assistência técnica não emite receituário agronômico, emite muito pouco. Às vezes dá assistência técnica, mas não faz a receita. Mas, senhores, nós precisamos entender que nós temos realidades de arranjo agrícola. Por exemplo, aqui no Mato Grosso, nós adquirimos os nossos defensivos no primeiro semestre, para usá-los no segundo. A lei obriga que na aquisição o receituário acompanhe. Então, esse é um receituário que tem por finalidade exclusiva permitir a aquisição e o trânsito desse produto, que ele vai chegar dentro da fazenda, essas áreas de grãos de maior escala vão para dentro de um depósito e depois serão posicionados ao longo do cultivo de acordo com a situação do desenvolvimento da praga, do inseto, da doença e tal. É nesse momento que os parâmetros técnicos daquele receituário de aquisição, ele se altera. Altera a modalidade de aplicação, altera as condições ambientais, altera a dosagem, eu faço mistura de tanque, eu tenho uma série de situações. E hoje, para quem tem assistência técnica sistemática, é aquilo que o Manfred falou, eles estão fazendo no relatório de visita, tá lá, ó, o pragueiro entrou, contou, monitorou, fez um levantamento, passou, entrou no depósito, verificou o que ele tinha disponível que já tinha adquirido lá, adquiriu com bula, adquiriu com a receita da bula, né? E nesse momento cabe a ele fazer uma receita de complementação, de desdobramento da receita inicial. É isso que nós precisamos incentivar, né? Exato. Só até se permite uma parte, hoje à tarde eu estava conversando com um cliente nosso aí de Rondonópolis, tá? A Bom Jesus Agrícola. A Bom Jesus tem exatamente essa situação e eles estavam elogiando duas coisas. O primeiro, o software nosso que está permitindo a receita remota do agrônomo, vamos dizer assim, ele não precisa estar no escritório, e elogiando o Seagro aí que liberou assinatura por assinatura digital para as receitas, certo? E com isso, certo, o agrônomo lá do campo consegue liberar o produto que está no almoxarifado, nos grandes almoxarifados dos grandes grupos, e faz aquela segunda receita, que é muito mais técnica, com grande precisão. Deixa eu só fazer uma complementação da situação que o Manfred que o Tese levantou, a questão da compra e do receituário no uso. Deixando bem claro que o receituário ele é uma ferramenta de uso, de orientação lá do uso. A compra foi mais uma situação de controle, tá? Que era muito mais fácil fiscalizar durante a compra, né? Amarrar ali para se ter realmente a receituária agronômica, mas hoje a gente há de convir que essa situação existe, que as pessoas compram antecipadamente, até é uma situação, um ponto que eu tinha levantado aqui para falar sobre legislação, até o Gilberto, tinha conversado com o Gilberto antes, ele sugeriu de eu falar, temos um PL 6299 que
muda um pouco a conformação da 7.802, e lá uma das coisas que me preocupa porque ele cria a receita preventiva. Eu fico muito preocupado com isso, porque você fazer uma receita preventiva, aí as pessoas até justificam, porque às vezes a gente tem que comprar antes da praga aparecer. Mas para comprar, para mim, na minha concepção hoje, depois de anos e anos trabalhando com agrotóxicos aqui em Goiás, eu imagino que para comprar você precisaria de uma ferramenta comercial. Tá? Eu acho que a gente tinha que dividir isso aí. Precisa comprar realmente, tem um problema, mas não vamos associar com a receita de uso. E a receita seria interessante no momento da aplicação lá no campo, da orientação de uso e de que realmente se precisa. Tá? Aqui em Goiás, nós já temos essa situação também de termos uma receita de compra e uma outra depois, para uso numa regulamentação que nós fizemos aqui mais a nível de Estado. Mas essa questão de se usar, é certo que para o controle, quanto foi concebido lá, era interessante, mas acho que na situação, eu acho que nós deveríamos destrinchar isso em duas ferramentas, uma de compra e outra de uso. Não, pode ser até o mesmo receituário, né? E você coloca lá aquisição e aplicação, por exemplo. O nosso Instituto de Defesa aqui, quando nós fizemos essa reunião, Manfred, para liberar a assinatura digital, o Paraná já faz isso há anos, né? E ainda bem que conseguimos, né? Porque está permitido, né? Muito mais transparência e segurança, né? Porque eu não preciso mais deixar o bloco assinado, né? Eu assino agora em qualquer lugar, com a ferramenta que eu tenho na mão. Então, eu desestimulo, né, aquela situação da canetinha de ouro, do acobertamento, que é coisas que nós não desejamos. Mas, Reis, não há condições de logística para a gente entregar esses defensivos. As grandes culturas precisam ter esses dois momentos. E essa é a preocupação do nosso Instituto de Defesa. Está aplicando esse produto. Né? Quem que está fazendo a mistura de tanque? Nós vimos agora há pouco um caso que a Justiça responsabilizou o emissor do receituário da aquisição. E ele foi desdobrado depois na aplicação de campo. Então, tem essa da responsabilidade consolidária aí, né? Que eu emiti na aquisição, você foi a campo, emitiu na aplicação, e nós se complementamos, você mudou a modalidade de aplicação, precisamos trabalhar em cima disso, que eu acho que esse desdobramento é fundamental. Terzi, sobre isso, eu só queria, vou tampar um pouquinho nossos amigos aqui, o Reis e o Manfred, para postar um comentário do nosso colega Zé Adilson, do Espírito Santo, que deve estar, apresentou aqui, nosso Zé Adilson é um engenheiro agrônomo que também é advogado. E ele está comentando aqui que, entendendo que o receituário se tornou um problema para nós agrônomos, engenheiros agrônomos, porque envolve uma alta responsabilidade técnica no campo administrativo, civil e criminal. E nenhum dos segmentos envolvidos no complexo produtivo do agro quer pagar realmente por esse serviço. O resultado é que em vários estados, mais de 70% dos receituários são emitidos por técnicos. Então, e aí ele pede para comentar o que vocês já acham desse entendimento. Aproveitando também, deixa eu aproveitar também, tem aqui, só aqui em cima, Érica Silva, dando parabéns pela iniciativa e como representante da GRIC, Receituário Agronômico, reconhece a importância desse assunto para trazermos tecnologia para o campo, auxiliar nesse processo de aplicação mais eficiente e seguro, e está falando que tem um software também que tem compromisso, que traz inovação e assinatura digital e emissão de receitas via web. Ok. Também o Raimundo Nonato, falando se existem dúvidas sobre a quantidade de receituários por ART. Isso, acho que isso varia de estado para estado. Uns são 30, outros são 50. Enfim, isso também há uma variação no entendimento de cada um dos receituários. E aí o professor Rodrigues Freire, está falando aqui, decisão da Justiça pode ser questionada com recurso bem fundamentado. O CONFAI até hoje não fez a lição de casa, defendendo não apenas os engenheiros agrônomos e florestais, mas principalmente a sociedade e o ambiente. Eu acho que isso é importante também, fazer esse destaque, né?
Enfim, aqui tem outras, eu vou postando aqui enquanto vocês, o que a gente comenta sobre isso. E acho que também a questão, por favor, estou aqui provocando também, que é importante a gente voltar também sobre as questões que nos dizem, as questões fundamentais que nos dizem respeito. Ou seja, receituário agronômico, se ela for uma legalização comercial, nós nos perdemos nessa história, porque nós entendemos o receituário agronômico como uma ferramenta de assistência técnica e consultoria. Aí faz todo sentido. Faz todo sentido você ter receituário para aplicação, talvez até a questão do que o Reis está falando para comercialização, por uma questão específica, mas o que ela é uma ferramenta de assistência técnica. E aí ela vai fazer sentido você estabelecer. E você não necessariamente tem que estar presente em todo, ou tem até que, essa é uma questão polêmica, será que você tem que esperar aparecer o sinal para você comprar e você programar a aplicação de agrotóxico? Você vai esperar aparecer o primeiro sinal de ferrugem na soja para depois você comprar só fungicida para controlar a ferrugem? Ou não, você vai entendendo que existem certas culturas em que naturalmente você sabe que vai aparecer essa praga, essa doença, dependendo daquele ambiente. Aliás, a gente está falando tanto, o Manfred falou sobre, nós vivemos uns tempos diferentes com relação ao Covid, e lembrar que nós também estudamos epidemiologia e sabemos que determinados ambientes promovem a ampliação dessa doença e até a letalidade de certas doenças em determinadas populações. Então, é importante que a gente também aplique hoje, não só nas plantas, mas também a nós, esse entendimento de epidemiologia, né? Com certeza. Não, perfeito. Mas eu volto até o ponto que eu tinha levantado antes, que o cliente agricultor, ele não vai pagar por uma receita burocrática ou só para liberar a desburocratização. Isso é um problema do comércio, tá? E o comércio vai pagar o mínimo possível por um custo que ele tem nisso, tá? O mau comércio, principalmente. O bom comércio, ele enxerga nisso uma oportunidade de vender junto uma assistência técnica, ou assistência técnica ser o principal, como boa parte das cooperativas já o fazem, algumas revendas também já o fazem, e levar uma assistência técnica e a recomendação técnica. Essa recomendação técnica o produtor paga, entende? Ele vê valor nisso, obviamente. A comentário que eu queria fazer a pergunta, para consideração do nosso amigo Zé Adilson do Espírito Santo, vai muito nessa linha que o Manfred falou. A banalização do receituário agronômico, transformando ele apenas numa autorização de venda, na autenticação de venda, acabou levando a esse tipo de desmerecimento do profissional. E daí, quando você não tem um profissional que você confia nele, que você não tem uma assistência, uma recomendação adequada, você acaba pagando menos por isso. Então, eu acho que essa é uma das ideias que a Confaiab está levantando, inclusive essa live foi em função dessa concepção da Confaiab, tá? Junto com a CC Agro, de nós passarmos a encarar a assistência técnica como um todo, não só emissão de um documento. Tá? Então, isso é fundamental. Se nós não fizermos isso, se nós não dermos uma cara de definição de resultados, tá? Nós não vamos conseguir recuperar o receituário agronômico. Tá? Vamos continuar desse jeito. Eu vou aproveitar e já falar um pouco sobre a questão que o nosso colega Raimundo Nonato perguntou lá, a quantidade de RTs, de receituário numa RTs. Existe algum CREA, porque cada CREA disciplina de uma forma, que define o recolhimento da RT para receituário como RT múltipla, né? E daí você tem uma quantidade que você pode emitir. Só que a limitação da quantidade a emitir pelo profissional durante um mês, por exemplo, isso já é muito questionável. Aqui em Goiás, o nosso jurídico sempre nos orienta que você limitar
há uma quantidade X de receituários que o profissional possa emitir, acaba sendo derrotado lá na justiça, porque o profissional, teoricamente, se ele tem condições de trabalhar, ele é livre para fazer. Só que isso te dá ferramenta para o CREA levantar esse profissional que está emitindo uma quantidade enorme e ir lá fiscalizá-lo para ver se realmente ele está fazendo assistência técnica, se realmente ele está fazendo todo o trabalho, está simplesmente como o conhecido canetinha de ouro. Tá? Então, a quantidade de receituários emitidos pelo profissional, isso depende muito do que é possível que o conselho entenda que é possível que ele faça, não necessariamente um número fixo. Agora só, Reis, precisa ver se esse número não é por causa da modelagem anterior seguida. Como até eu falei na minha explicação inicial, a gente tem clientes, por exemplo, pegar uma cooperativa de 20 agrônomos. Antes ficava um cara na loja assinando a receita de todas as saídas e 19 no campo trabalhando. Então, a verdadeira assistência técnica estava existindo. Mas, para efeito legal, tinha um cara, que geralmente eles se revezam, cada dia faz um plantão, um fica de plantão, mas ficava uma pessoa assinando a receita de todo o conjunto. Hoje, com assinatura digital e um bom software, no celular a pessoa pode fazer suas receitas. E a gente tem visto muitos desses clientes nossos passando a ter os 20 assinando no campo, e não precisa mais aquele cara fixo de castigo no balcão, vamos dizer assim. É aí que entra a fiscalização do sistema, para verificar essas situações que, às vezes, fogem à rotina, né? Hoje eu contatei aqui uma grande assistência técnica, tem vários agrônomos no campo, e o proprietário me falou que quem assina as receitas é ele. Com essa proposta de desdobramento, ele vai começar a distribuir a responsabilidade para cada um dos seus comandados, né, dos seus engenheiros. Mas eu queria destacar uma situação com relação à banalização ou à desvirtuação. Na verdade, a gente priorizou o receituário para aquisição. Mas isso também tem um pouco do interesse das empresas. As empresas também nunca quiseram que a gente saísse da mula, por uma série de motivos, né? Dizendo que a gente não poderia mexer nas dosagens, né? Que nós poderíamos perder uma molécula, né? Tem uma série de situações aí. Né? Então, queria trazer isso daqui também, porque nós precisamos ter autonomia. A mistura de tanque foi aprovada legalmente há 1 ano atrás, ou 2 anos, na época do Bairro Maggi, ainda como ministro, né? E nós fazemos há 30, 40 anos, quer dizer, estamos na ilegalidade, né? Há quanto Exato. tempo? Sobre mistura de tanque, até o nosso colega, o engenheiro agrônomo Luiz Eduardo Pacífico Rangel, mais cedo, ele pediu para a gente comentar. Eu estou tentando achar a pergunta dele, mas já me perdi aqui na quantidade de perguntas que estão aqui listadas. 40, 2018. Já fica a dívida. Para comentar. Mistura de tanque é uma situação extremamente complexa e discutível. Essa instrução normativa, na época eu me posicionei contrário a ela, porque eu acho que você permitir que o profissional faça mistura de tanques sem os estudos básicos, te dando suporte para você responder a isso, eu acho que é um risco para o profissional. Porque quando você mistura 2 produtos diferentes, não se sabe se vai ter um terceiro produto ali. Tá? E, para isso, nós teríamos que ter mais estudos, mais publicações que desse essa resposta para a gente, para não ficar muito aquela questão do chute, imagina. Conversando muito com o Eduardo sobre essa situação, o Eduardo me passou que, no passado, existiam as chamadas tabelas de compatibilidade. Eram publicadas, inclusive. A revista Informe Agropecuário, o Eduardo conseguiu resgatar uma lá da década de 70, que tinha essas tabelas de compatibilidade. Hoje nós não temos essa publicação.
Outra coisa, a revista DBA Agro relançou, inclusive a gente tem um aplicativo que replica isso, depois vou te mandar, Reis. Mas dentro de um trabalho do Dionísio Gazeiro, da Embrapa, do professor aqui do norte do Paraná, puxa, esqueci, fugiu o nome dele, mas eles é uma turma de uns 3 ou 4 pesquisadores, professor Rony, eles fizeram isso e relançaram essas tabelas de compatibilidade, muito bacana. Ainda está incipiente, tem uma meia dúzia de culturas, mas olha, já é um grande avanço. Se você procurar nas publicações da revista Agro DBO, já está lá. Tá, mas é mais recente, porque quando nós tivemos essa conversa, não tinha nenhuma publicação. Inclusive, o Eduardo buscou lá a anterior, na década de 70, 80, essas tabelas. Porque me parece que são tabelas que foram retiradas das publicações do Brasil depois da 7.802. Aqui a 7.802, lá é muito claro que o produto ele tem que ser registrado para a cultura. E se você precisa misturá-lo, você tem que fazer um registro daquela mistura. Eu entendo assim, eu não sou... a nossa formação química, ela é para a gente ter uma avaliação, não para produzir. Tá? De forma que eu, na minha avaliação, quase que um tanto pouco técnica na área de química, mas eu entendo, se você mistura 2 produtos, você não sabe o terceiro ou o quarto que você vai conseguir. Mas como então, você tem uma universidade e uma Embrapa por trás dizendo que pode? Não, esse é o ponto que é isso que eu imagino que tem que ter trabalhos que dê fundamentação, base para o profissional assumir isso. Não simplesmente ele fazer só porque ele é profissional e ele acha que pode recomendar, ele recomendar. Eu acho que isso é muito... tem que discutir muito essa questão. Tá? Eu comparo também com a situação das outras engenharias. As engenharias civil, normalmente, quando tem uma situação assim que demanda um pouco mais cuidado, vocês têm as normas técnicas. Nas discussões, quando eu era conselheiro do CREA, hoje eu já não sou mais conselheiro, nós presenciamos muitas discussões onde que os engenheiros civis começavam a citar determinadas normas técnicas, assim, assim, assado. Eu fui da comissão de ética, e lá também a gente discutia muito essa questão. Isso aqui, de acordo com a norma técnica tal, é viável ou não é viável. Então, eu imagino se a gente tivesse essas normas técnicas, esse referencial, até você poderia trabalhar para a casa de mistura de tanque. Mas simplesmente misturar porque eu acho que não tem problema nenhum, eu acho que a nossa fundamentação técnica para mistura ainda é muito frágil. Não tenho dúvidas que a cautela técnica ela é obrigatória, mas o campo está fazendo isso há 30 anos e nós estamos crescendo, né? Então, se nós houvéssemos muitas consequências, né, colaterais da mistura, o campo já teria mostrado. Isso também não quer dizer que nós vamos fazer isso de forma indiscriminada. O que pretendo trazer aqui é que o profissional que está na lavoura, que fez o planejamento, que está dando acompanhamento, ele precisa ter autonomia de fazer as misturas que ele entender, de fazer as dosagens que ele entender, como o médico faz, né? Prescreve a dosagem. E sem responsabilizar, né, Terzi? É bater no peito, eu assumo que eu recomendei. Viu criminalmente. Se tem certa preocupação, faça testes. Né? Você pode fazer simulações, né? Vai pedir ajuda, vai falar com o seu fabricante. Hoje o pessoal da área de bioreguladores, potencializadores, fertilizantes solúveis, líquidos, eles têm feito um trabalho de mistura, porque se obriga a utilizar os produtos dele na mistura de tanque para acompanhamento das demais aplicações. Então, nós avançamos também no disso. Mas, claro que a sua preocupação, cientificamente, ela é muito válida. Mas eu até faço um questionamento quanto a isso, mas será que não tiveram problema ou esses problemas não foram publicados? Porque nós temos muitos problemas, às vezes. Eu lembro do professor que a gente tinha na faculdade, uma vez ele falou assim, naquela história do
da pessoa, do aplicador, chegar, enfiar a mão lá e fazer. Sim. Ele chegou e ele perguntou, cadê fulano? Estava aí. Não, ele teve um problema, ele comeu alguma coisa, passou mal e não está trabalhando hoje. E o professor viu ele manipulando a coisa. Eu falei assim, mas será que foi a coisa... Reis, vamos lá, assim, misturando com a mão. De 70, de 80, eram outros produtos, tá? Sim. Vamos lá. Vamos separar perigo de risco, tá? Perigo de segurança, tá? Agrotóxico sempre vai ser perigoso, mas com as avaliações de risco modernas que tem, a tecnologia e conhecimento no uso, que aí é função nossa dos agrônomos, a gente atribui uma segurança no uso, desde que usado corretamente, desde que usado com uma recomendação técnica e um bom senso técnico. Por exemplo, se eu for até aí Goiânia, hoje, o que é mais seguro, eu voar ou ir por terra? Obviamente é muito mais perigoso voar, mas eu tenho mais segurança de ir de avião do que ir de ônibus, tá? Por quê? Por causa da análise de risco e tudo mais, tá? Obviamente, quando você foge da recomendação oficial, você tem que aumentar o teu bom senso, mas entre, por exemplo, vamos falar de minor crops, entre não recomendar nada e recomendar dentro de um bom senso agronômico, eu vou deixar que, como eu falei no começo, a agricultura, seja pequena, média ou grande, ela é uma agressão à natureza, e a natureza vai reagir. Nós temos que estar preparados para manejar essa força da natureza ao nosso favor, ou que dê o menor impacto para garantir a produção agrícola. Deixa eu só tentar fazer. Eu tenho mais umas 15 perguntas aqui que a gente está precisando ser respondidas, e nós já estamos com 1h20 de live, né? Nossa, já? Parece rapidinho, mas rápido, a gente percebe que já tem muita coisa. Então, o que eu gostaria de fazer um encaminhamento também no interesse também dos demais que estão nos assistindo, eu vou dar uma lida assim, nas principais perguntas que ainda estão, as questões, observações que estão aqui, e a gente poder já caminhar para fazer um comentário assim, já pensar no fechamento. Pode ser? Sim. Então tá ok. Vou tentar aqui e vou começar a botar algumas perguntas tampando o Zé Reis e o Manfred aqui. Que quando vocês estão falando, eu fico sem jeito de colocar pergunta e tampar vocês enquanto vocês estão falando. Aí fica essa dificuldade. Vamos aqui, ó. Ao que me parece, o Alberto Telesca, né, está me falando a questão de garantia de produtos para garantir exportação. Daí é uma questão fundamental de importância também do Ministério da Agricultura e órgãos de controle estadual. Por isso, com certeza, os órgãos de controle estadual se dedicam a esse assunto. E apenas profissionais com capacidade técnica podem prescrever. Isso aí, com certeza, acho que concordamos. Reis, Manfred e... Vai meu abraço para o Alberto lá em Toledo, Paraná. Alberto, exatamente. O Roberto Armes falou que enxerga alguma alternativa na utilização receituário no que diz respeito à vida útil e eficácia das moléculas que temos hoje no mercado. Não sei, acho que é uma questão mais da indústria, não é uma questão específica me corrijam se eu estiver errado, mas me parece mais uma questão da indústria, né? Oi? Mas também é uma preocupação, porque quando a molécula ela fica inviável, além da indústria perder, nós ficamos também sem uma alternativa. Com certeza. E tem acontecido com a ferrugem isso bastante, né? Que é o problema do vazio sanitário, da calendarização da soja, que é muito importante para a gente manter as moléculas com a vida ativa, né? Com certeza também. O nosso amigo Kleberson Binho, né, falando que a receita agronômica deve ser emitida na propriedade, diretamente pelo assistente técnico, que acompanha a produção, conhece os problemas e faz adequado diagnóstico e recomendação correta. Receituário de balcão não é receituário agronômico. Concordo, é isso aí. Perfeito. Tá perfeito. Isso aqui eu já postei do Zé Luiz também, né? Isso aqui ele já falou de novo. E o Clóvis, acho que já falamos a observação do Clóvis, né? Que muita profissionais prescrevem, não conhecem ou pouco conhecem da lei e não sabem o risco que corre como responsável da lei. Isso lá da Associação de Primavera do Leste. Um abraço, Clóvis, também. Um abraço, Clóvis. Tem razão, Clóvis, acho que é isso mesmo. Se soubesse, poderia exigir o cumprimento legal do volume de receita de seu contratante. Exatamente. Essa é uma importância que os CREAs na fiscalização profissional.
o Rodrigo Baiocchi, que também falando da IN 03-2020, quando verificado o envio antecipado de agrotóxicos até as propriedades rurais, o adquirente deverá receber os produtos acobertados por receita agronômica e a nota fiscal expedida no momento do envio, bem como providenciar a prescrição das receitas agronômicas, a época e uso de aplicação. Está correto. Quer dizer, não necessariamente o engenheiro agrônomo tem que estar presente, mas ele tem que haver uma prescrição para isso. É aquilo que nós falamos da ferrugem da soja, né? Você não vai esperar aparecer a ferrugem para comprar fungicida. Você já tem uma previsão para isso. Isso foi um avanço que nós tivemos aqui na legislação de Goiás, capitaneada pelo nosso amigo aí, Rodrigo Baiocchi, que é o coordenador. Ele que trabalhou muito essa questão da legislação nos últimos tempos em Goiás. Uhum. Perfeito. E aí eu tenho meu testemunho, a fiscalização avançou muito nesse entendimento. Hoje é muito mais coerente, muito mais perto da realidade agronômica. Vocês estão de parabéns nesse sentido mesmo. Inclusive, aqui no Mato Grosso, só com relação ao que o Clóvis comentou, hoje, o nosso Instituto de Defesa Agropecuária, ele está verificando a área declarada de plantio com o receituário de você e o volume de produto que você está comprando. As incompatibilidades estão sendo apontadas. Olha lá o que o Baiocchi está falando. Exatamente isso. Ó. Quando verificado o envio antecipado, deverá receber... Só repetindo. Estou só repetindo que ele repetiu também, eu acabei repetindo. Deixa eu ver aqui. Luiz César Ribes, fazer um paralelo com a prescrição de receita do médico. Exatamente. O enfermeiro não prescreve receita, né? Praticamente a ponta final do tratamento é uma consulta. E assim, o receituário agronômico deveria ser inserido. Em outras palavras, o receituário agronômico deveria ser a ponta final de todo um diagnóstico de prescrição agronômica para o tratamento da cultura. Perfeito, é isso mesmo, não tenho dúvida. Gabriel Zucato também entende fundamental que os extensionistas rurais das empresas de extensão rural passem a prescrever o receituário como atividade de rotina. Em Santa Catarina, a IPAGRE realiza um grande trabalho, mas o extensionista que dá assistência técnica aos produtores, na hora de prescrever e emitir, não faz, manda o agricultor para casa agropecuária para fazê-lo. Essa política precisa mudar para o agricultor pequeno da agricultura familiar. Um abraço, Zucato, e uma boa lembrança, porque as EMATERs, de forma geral, e os outros órgãos de assistência técnica pública não fazem receita e devem voltar a fazer. Tá? Talvez aí com assinatura digital, receita no celular, eles voltem. A simplificação na emissão, né? E no campo. E também acho que as EMATER também alegam que não querem pagar a RT do receituário agronômico. Acho que também talvez é uma questão de entendimento. Mas se o CREA somos nós, a gente pode abrir mão disso, concorda? Eu imagino que sim. Não sei até que ponto a burocracia permite isso, mas aí com a palavra os conselheiros aqui, eu não sei como é que seria isso. Eu vivenciei isso muito na minha dissertação de mestrado, quando eu entrevistava as pessoas e perguntava da EMATER. É ótimo, vem aqui, faz a curva de nível, assim, na hora de fazer a prescrição. Não, isso eles não fazem. Então, isso é muito corrente, e eu acho que o extensionista rural, ele tem um domínio muito grande dessa questão de conhecer a realidade, conhecer a situação, conhecer até o nível de tecnologia do profissional, e ele deveria fazer essa recomendação. Uhum. Bom, acho que uma das últimas manifestações... Ele já faz, né, Reis? Ele só não completa com uma receita agronômica, mas até ele já faz a recomendação de boca no papelzinho onde for, mas a receita acaba vindo do comércio depois. Sim, exatamente. Ele só vai lá para legalizar no comércio aquilo que já foi indicado pelo extensionista, né? Exato. Bom, e para o Jair Durigon, acho que ele já também se apresentou aqui, né, parabenizando o evento e a escolha do tema, né, e gostaria de ouvir se existem dados sistematizados sobre emissão de receitas agronômicas e análise crítica sistemática desses dados que permita concluir se esse instrumento está sendo devidamente utilizado e produzindo o resultado esperado. Não sei. Os órgãos estaduais estão informatizando seus sistemas de emissão de receita. O Paraná foi pioneiro nisso, né, lá da PAU. Abraço para o Tosato, que é coordenador da fiscalização lá. Daí outros estados começaram a fazer. Goiás está começando uma parceria com o CREA Goiás e a Agrodefesa. Construímos um sistema do zero aqui, né? Junto com o nosso Cidago,
Ainda não fizemos análise de dados aqui em Goiás, como fala, é muito incipiente ainda, mas é uma ferramenta que está plantada e que logo, logo vai dar muitos frutos. Eu acho que eu tenho ideia que o estado do Paraná, Santa Catarina, já tem muito mais informações a esse respeito. Que eu posso dizer... O Rio de Janeiro, com o nosso amigo Leonardo também, já tem um trabalho nesse sentido. Uhum. Só queria informar que a pauta da Coordenadoria das Câmaras Especializadas, do CONFEA, esse ano, é pauta a gente levantar junto aos CREAs regionais a quantidade de receitas, os principais produtos, fazer uma atualização estatística, é pauta do nosso trabalho do ano de 2020, coordenado pelo Thiago, lá de Rondônia. Maravilha. Só que a experiência que a gente tem onde não tem um sistema informatizado, é impossível fazer isso. Aqui em Goiás, quando eu fui coordenador, nós tínhamos calhamaço de receitas agronômicas empilhadas, que é impossível a gente trabalhar na formatação, na compilação. Mas hoje, não são todos os estados ainda, mas está bem avançando, e muitos estados que têm o sistema estão disponibilizando para outros. O Paraná sempre deixou à disposição dos demais estados para poder adaptar, adequar a sua realidade, mas eu acho que nós estamos caminhando para isso. Uhum. Bom, e falar em caminhando, nós já temos aqui 1h30 de live, eu acho que já começamos a caminhar também para o encerramento. E aí eu gostaria de contar com a participação de cada um dos debatedores para poder fazer um apanhado final, fazer uma manifestação final. Acho que a gente pode repetir a mesma ordem de apresentação que da entrada aqui. Então, eu começaria passando a palavra para o Reis para fazer suas considerações finais, agradecendo a participação do Reis também nessa live aqui da Confaiab. Gilberto, a gente que agradece, eu acho que é fundamental esses espaços que nós temos. A Confaiab está de parabéns por ter comprado, né, entre aspas, a ideia que na verdade, essa ideia das lives da Confaiab surgiu aqui na IAGO, né? Ela propor, os nossos colegas da IAGO propôs, mas como nós achamos que o alcance da Confaiab era muito maior, nós levamos a ideia para a Confaiab e foi de pronto acatada. A primeira live foi muito interessante. Essa também, um assunto fascinante, tá? Não quero dizer aqui que a gente está só querendo defender por defender o engenheiro agrônomo, mas deixar muito claro que a assistência técnica é fundamental, não só pelo receituário agronômico, mas a assistência técnica como um todo, como direcionadora da agricultura, para evitar, inicialmente para evitar que tenha praga, e depois, se tiver, para que se combata. E esse espaço que a Confaiab disponibilizou para a gente, eu acho que é fundamental. E nos colocamos sempre à disposição para estarmos discutindo isso em qualquer cenário que formos chamar a gente. Beleza, maravilha, maravilha, Reis. Então, agora eu passo a palavra então, para o Manfred poder fazer as suas considerações à frente da Agrotos também, que é uma empresa que a gente talvez seja nacionalmente conhecida, a Agrotos, entre os agrônomos, não, Manfred? Isso, exatamente. Bom, primeiro eu também agradeço a você, Gilberto, o Reis também é diretor da Confaiab, tá? Pelo espaço, o debate, é uma oportunidade ímpar, certo? Da gente discutir esses assuntos de igual para igual, melhorando, crescendo, e sempre a gente está aprendendo alguma coisa nisso. Quem me conhece mais de perto sabe que eu nunca abri mão da parte técnica, certo? Hoje a Agrotos, ela tem uma curiosidade, só para vocês terem uma noção, nós somos um time de 19 agrônomos hoje, e está sempre crescendo. Estamos com vaga para contratar mais, a gente dá preferência de pegar estagiário para o pessoal aprender e tudo mais, mas queremos melhorar na parte técnica e agronômica, sempre melhorar nesse lado. Trazer a melhor ferramenta para vocês, para que o agrônomo se concentre
realmente para ele colocar a tecnologia dele, para ele conseguir fazer a melhor recomendação possível, certo? Então, eu acho que esse, sim, é o nosso desafio. Estou feliz que os negócios estão melhorando, a assinatura digital, como eu falei, foi um grande passo. Próximo passo é ver o agricultor contratando agrônomos para fazer o manejo sanitário deles. Um abraço para todos. Só terminando a minha fala com uma frase do também diretor da Confaiab, o Ricardo Palma, aqui do Paraná. Viva a agronomia, pessoal! Grande Ricardo, viva a agronomia, tá certo. Um abraço para o Ricardo Palma, lá no Paraná. Obrigado você, o Manfred, por ter participado. E eu gostaria agora, finalmente, passar a palavra para o nosso amigo Cláudio Terzi, poder fazer suas considerações. Cláudio, com você. Bom, quero dizer que foi uma experiência muito gostosa, muito bacana, né? Agradecer aí ao Gilberto e ao Reis da Confaiab. Dizer que nós precisamos resgatar o protagonismo do receituário. E gostaria que a Confaiab, junto com a CCAgro, capitaneasse isso daí. Mas mais importante, a mensagem que eu gostaria de trazer aqui é que nós precisamos mobilizar o nosso engenheiro agrônomo a participar das nossas entidades de classe, a se envolver no sistema profissional, porque se nós vamos mudar isso daqui, nós precisamos de gente nova, precisamos da renovação, de novas ideias, porque nós é que acabamos conseguindo mudar. Então, um grande abraço a todos, obrigado pela experiência, estou muito contente, muito feliz. Maravilha. O Kleber está mandando um zap aqui para mim e está pedindo também que, por favor, que agradeça, Kleber, o presidente da Confaiab, está pedindo agradecer em nome dele a todos os debatedores, a todos os participantes que estão aqui nos assistindo, dizer que a Confaiab vai usar os comentários e questionamentos para trabalhar ainda mais pelo resgate e valorização do receituário agronômico. Eu estou aqui... no finalzinho, o pessoal gosta de apresentar, dar um tchau aqui. Até amanhã tem uma live lá no CIGEA. Parabéns pela live. Abração, Zé Reis. Enfim, tem várias aqui. Só mandar um abraço para o Kleber, o capitão do nosso barco aí na Confaiab, e dizer que parabéns a nós todos pelo trabalho da Confaiab. Muito legal. Gente, então, muito obrigado por vocês terem participado. Eu acho que é lógico que 1h30, por mais extensa e profunda, a gente não tem como esgotar esse tema, mas é importante que a gente traga esse tema ao debate da categoria dos engenheiros agrônomos, para a gente poder resgatar a importância do receituário agronômico vinculado à consultoria e assistência técnica agronômica, dizer que a Confaiab tem posição definida sobre esse tema, no que toca à valorização profissional e também na defesa da sociedade. Eu acho que isso foi importante para nós deixarmos isso esclarecido, né, para a categoria. Agradecer mais uma vez aos debatedores, Manfred, Terzi, Zé Reis, também da Confaiab, e especialmente a você que está aqui nos assistindo e que nos acompanhou ao longo dessa live. A gente deve continuar a fazer lives, talvez daqui a 15 dias a gente deve também apresentar uma nova live, a gente está definindo qual é o tema e a gente vai voltar à ideia que a gente tem, que a Confaiab estabeleça esse canal, trazendo informações importantes para a categoria, mas também, como disse o Terzi ao final, que é importante também que o engenheiro agrônomo participe também das suas próprias associações, para que isso também fortaleça a categoria. E uma categoria forte é uma categoria valorizada. Gilberto, se me dá licença, parabéns pela condução, você nos deixou completamente à vontade, foi perfeito. Como engenheiro agrônomo, até que você é um excelente homem de programa. Parabéns. Tá ótimo. Isso não me surpreende, porque o Gilberto já deu show nisso o tempo inteiro, mas ele continua só provando o que ele sempre faz. Muito bem mesmo. Maravilha, gente. Eu que agradeço a gentileza de vocês dessa história e principalmente a importante colaboração que vocês deram no esclarecimento da importância do uso do receituário agronômico
pelo engenheiro agrônomo e no sentido da importância dessa ferramenta na defesa da sociedade também, na garantia da sociedade. Eu que agradeço. Gente... Só queria deixar aqui um recado final, colocar a Câmara de Agronomia do Estado do Mato Grosso à disposição da Confaiab, e, né, o que nós pudermos ajudar. Maravilha. Um abraço a todos. Um abraço a todos, gente. Valeu. Estamos saindo. Obrigado por todos, pela audiência de vocês. Um abraço.